Pensa só na cena. Estamos em abril de 2020, bem no meio daquela incerteza toda da pandemia. O Dr. Raj Bondri atende uma chamada de vídeo e se depara com um paciente que está, literalmente, em colapso. É nesse momento, sabe, nesse caos total, que nasce um método revolucionário para encontrar a clareza. E essa é a história do método da Estrela do Norte. Essas foram as palavras exatas do Dr. Raj Bondri. E dá para sentir, né? Não é só sobre um diagnóstico, é o peso da responsabilidade ali, no meio da crise. A reação dele revela a gravidade da situação. Era um daqueles momentos decisivos, onde a escolha certa poderia mudar absolutamente tudo. E olha, os dados confirmavam o choque. Uma pressão de 61 por 45. Isso não é só pressão baixa, gente. Isso é um colapso circulatório acontecendo ali na frente dele. E o pulso, a 122 batimentos por minuto, era o coração da pessoa tentando desesperadamente compensar. Os números eram um retrato claro de um risco de vida iminente. Só que o verdadeiro desafio clínico não estava apenas nos sinais vitais. Estava na avalanche de informações que vinha junto. Em casos agudos como este, qualquer prescritor se vê no meio de uma verdadeira tempestade de sintomas, um ruído que pode facilmente desviar a atenção do que é essencial. E aí fica a pergunta, né? A pergunta central. Quando tudo parece urgente, quando cada sintoma clama por atenção, como é que se encontra a direção certa? Como se navega por essa complexidade toda para chegar a uma prescrição que seja precisa e eficaz? É o dilema que este caso nos força a confrontar. E a lista de sintomas, nossa, era extensa. Tinha febre, tosse, perda de olfato, sabe? Os clássicos da Covid. Mas além disso, tinha calafrios, diarreia, ausência de sede e uma fraqueza intensa. Juntos, tudo isso criava um quadro super confuso. Com tantos sintomas comuns, o que era verdadeiramente único nesse paciente corria o risco de se perder. É exatamente aqui que a abordagem do Dr. Raj Bondri oferece uma solução. Ele propõe a busca por uma estrela do norte. Assim como navegadores usam uma estrela fixa para se orientar num oceano vasto e confuso, o clínico precisa de um ponto fixo para se guiar através daquela tempestade de sintomas. Então, o que é esse sintoma estrela do norte? Bom, não é o mais comum, nem aquele que só se encaixa no diagnóstico. É aquele que se destaca pela sua intensidade desproporcional. É algo tão peculiar ou extremo no paciente que se torna a verdadeira chave para decifrar o caso inteiro. E o Dr. Bondri transforma essa ideia num processo de 4 passos. Primeiro, mapear a totalidade dos sintomas. Segundo, filtrar o ruído, os sintomas comuns da doença. Terceiro, e o mais importante, isolar a característica desproporcional. E quarto, ancorar a prescrição nesse ponto fixo. É um método para encontrar o sinal no meio de todo aquele ruído. Ok, legal na teoria. Mas e na prática? De que forma essa estrutura transformou aquele caso de colapso num caminho claro para a cura? É na aplicação que o método revela seu verdadeiro poder. Aqui, o processo de filtragem fica nítido. De um lado, os sintomas comuns da Covid. Do outro, a realidade única do paciente. A questão não era apenas fraqueza, mas uma fraqueza desproporcional que estava levando a um colapso profundo, medido pela hipotensão severa. Essa era a Estrela do Norte, impossível de ignorar. No momento em que a Estrela do Norte foi identificada, a confusão desaparece. Aquele estado de colapso, a fraqueza extrema e o quadro geral parecido com uma gripe apontavam de forma inequívoca para um remédio específico, Geosemium. A prescrição deixou de ser uma adivinhação no meio de desenhos de possibilidades e se tornou uma conclusão lógica. Mas a lição aqui vai muito além de um único caso ou de um único remédio. O método da Estrela do Norte é, na verdade, uma filosofia clínica. É um convite para mudar a mentalidade, parar de tratar o nome da doença e começar a tratar a expressão única e individual da doença em cada pessoa. Então, quais são as lições práticas? Primeiro, olhar além do rótulo do diagnóstico. Depois, treinar a percepção para identificar o que é peculiar. E, por fim, confiar no sintoma desproporcional como guia mais fiel. No fundo, tudo se resume à individualização. Seguir esse método gera precisão e a confiança necessária para enfrentar os casos mais desafiadores. O que foi apresentado aqui é a essência destilada do ensinamento do Dr. Raj Bondri nesta palestra específica. Para realmente compreender a profundidade filosófica e a precisão clínica por trás de seu método, a experiência da palestra completa é fundamental.